Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre a situação das laterais do Cruzeiro em 2018. Primeiramente, a gente sabe que o Diogo Barbosa está de saída, né? Acho que o Gilvan já falou a respeito. Tudo que tinha a ser dito já foi dito, o jogador não vai ficar, vai mesmo jogar no Palmeiras e financeiramente era inviável mantê-lo aqui mesmo. Paciência, vida que segue, que seja feliz. Obrigado pelo que nos ajudou, mas não é Diogo Barbosa que vai mudar o tamanho do Cruzeiro. Gente muito melhor que ele, mais importante para o clube, já foi embora. O que foi feito aqui não vai ser apagado, foi importante na conquista da Copa do Brasil. Foi um cara que se identificou muito com a torcida, né? Era um cara bacana. Se fosse possível mantê-lo, seria bom, mas não tem como, financeiramente era impossível mesmo. O Gilvan mostrou detalhes do contrato, então nem se tivesse comprado os outros 25%, ainda manteria esse contrato ridículo. E aí vocês dizem, mas o Cruzeiro gerenciou mal. A questão, cara, é que quando você não tem dinheiro para negociar, você é obrigado a aceitar a condição que o empresário impõe, que o outro clube impõe. Quando você não tem dinheiro, você não tem poder de barganha, você aceita o negócio do jeito que tem que ser. E é por isso que a gente está sofrendo tanto hoje com as situações como a do Diogo, como a do Sobis, como foi do Ábila, né? Jogadores que a gente compra, nem paga direito e depois acaba tendo que se desfazer do atleta para pagar o próprio atleta. Então assim, é uma situação complicada, é coisa de quem não tem dinheiro mesmo. Esperamos apenas que a próxima diretoria tenha mais a cabeça no lugar e entenda que se não tem dinheiro, não vai contratar jogador caro. A gente tem que ter isso em mente. Se eu não tenho dinheiro, eu não vou gastar. Eu vou buscar alternativas, seja por empréstimo, se for para perder jogador, paciência, se tiver que vender alguns atletas, vende também. A questão é manter o clube saneado, manter o clube funcionando bem, é essencial para a gente não ter esse tipo de problema, de ter que vender um jogador às pressas, para ter que quitar salário e essas coisas básicas das finanças, assim que um clube não pode deixar atrasar nunca. Mas vamos pensar daqui para frente. Sem Diogo Barbosa, o Cruzeiro tem apenas o Brian como lateral esquerdo no elenco hoje. E aí quando a gente pensa em jogadores que têm contrato com o clube, temos o Brian e temos o Pará. O Brian tem contrato até o meio de 2019 e o Pará, que está emprestado hoje ao América, tem contrato até o final de 2019 com o Cruzeiro. O chileno Mena, que está emprestado ao Sport, tem contrato com o Cruzeiro só até janeiro de 2018. Então esse não deve renovar e não vai ser opção, não deve ficar para o ano que vem, porque como eu já falei em vídeo, o salário dele é bem alto e o Cruzeiro não deve se esforçar para manter um jogador que eu gosto bastante, mas a torcida do Cruzeiro pegava muito no pé dele quando estava aqui também. Outros atletas aí, o Fabrício, que esteve aqui, né, que é um jogador que ainda tem contrato com o Inter lá atrás, está hoje jogando pelo Atlético Paranaense. Eu acho que esse jogador não volta, tá? Ele não tem contrato efetivamente com o Cruzeiro não tem nada de direito econômico dele, nem federativo, só que o Cruzeiro já não tinha direito nenhum nele na negociação com o Palmeiras, né? E ele acabou voltando para o Cruzeiro. Eu confesso até hoje que eu não entendo por que ele voltou para o Cruzeiro, sendo que ele é um jogador que pertence de fato ao Inter. Então assim, espero que ele fique lá pelo Atlético Paranaense ou por onde quer que seja e que não volte. Mas é um nome que a gente tem que citar porque é sempre uma possibilidade nesses contratos aí mal explicados que tanto existem no futebol. Um jogador da base que eu acho que poderia subir, o Vitor Luiz, jogador que é o titular do Cruzeiro no Sub-20, é um cara que tem boa qualidade técnica, acho que pode subir para compor elenco, ali até como uma terceira opção, não precisa ser nem como titular ou como reserva, mas eu acho que ele pode subir para integrar o elenco principal na próxima temporada. Agora vamos para a parte que vocês mais gostam, né, que é contratar, né? Vamos contratar. Contratar quem? Pois bem, acho que dois jogadores são bem prováveis de chegar ao Cruzeiro, não diria prováveis, mas possíveis. Pelo menos um deles, que vai ser o Egídio, né? Que já foi falado pelo Gilvan, tem tudo para o Egídio voltar ao Cruzeiro. E aí eu não sei se vocês acompanharam essa entrevista do Gilvan, que eu tô falando muito dela, né? Eu vou colocar aí o link da entrevista no primeiro da descrição aí, para quem quiser conferir na íntegra. Mas basicamente o que ele falou é que o Palmeiras vai emprestar um jogador para o Cruzeiro, sem ônus, por uma certa gratidão do Alexandre Matos. Esse jogador não pode ser o Egídio, porque o Egídio não tem contrato com o Palmeiras para o ano que vem. O contrato do Egídio acaba agora em dezembro de 2017. Então o Egídio, se vier para o Cruzeiro, ele vem para o Cruzeiro sem custos e ele vem para ser jogador do Cruzeiro. Eu gosto desse nome? Não gosto, não acho que o Egídio resolva problema nenhum, acho inclusive que ele causa alguns problemas a mais em todo time que ele jogue, mas paciência, é ele que vai vir, provavelmente não vai ser muito diferente disso.
mas o meu papel é de falar de outras opções. Sendo assim, tem o Thiago Carleto, do Coritiba, que eu já fiz até olheiro falando a respeito. É uma possibilidade pelo mesmo motivo do Egídio, o contrato dele com o Coxa acaba agora em dezembro e poderia vir para o Cruzeiro sem nenhum custo. Então essas são possibilidades bem realistas assim, mas eu acredito que quem vem mesmo é o Egídio. Se a gente pensar aí que o Brian não é essa Coca-Cola toda, se fosse possível eu traria até os dois, porque não são jogadores caros, nenhum deles, o Egídio é mais caro que o Carleto inclusive, e eu acho que o Carleto pode dar mais retorno técnico, né? Pelo menos tem feito um ótimo Brasileirão, e segundo a Bola de Prata, né, da revista Placar lá, o Carleto é inclusive o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, então é um nome a se observar sem dúvidas. Um jogador que eu achei hoje que está sem contrato é o Guilherme Siqueira. Ele jogou no Atlético de Madrid, no Valência, no Benfica, tinha uma carreira bem consolidada lá no futebol europeu. Quando o Felipe Luiz foi vendido para o Chelsea, né, pelo Atlético de Madrid, o Guilherme Siqueira foi comprado para jogar na vaga do Felipe Luiz, inclusive. Foi titular no primeiro momento, depois o Felipe voltou, né, e acabou que o Guilherme perdeu posição, foi emprestado ao Valência e tudo mais. Quando voltou, não ia ser titular, acabou rescindindo com o Atlético de Madrid e passou por uma artroscopia no joelho, mas a artroscopia costuma ser um procedimento simples para jogador, nada que impeça o cara de jogar. Seria o meu nome preferido. Guilherme Siqueira é muito bom lateral, jogou muito bem pelo Atlético de Madrid, antes disso pelo Granada também, que foi onde ele se destacou primeiro na Europa, teve formação lá no futebol italiano. Então eu daria uma olhada, sondaria para ver quanto que esse cara quer ganhar, porque se ele pode vir sem custos em comparação com o Egídio, com o Carleto, eu acho que o Guilherme Siqueira é mais jogador. Outros nomes do mercado, Zeca do Santos. O Zeca não vai sair do Santos livre, o problema é que ele entrou lá na justiça contra o clube vai se arrastar por muito tempo na justiça e é muito mais fácil imaginar que o Zeca vai ser vendido pelo Santos agora para outro clube, até para resolver esse imbróglio da forma mais simples possível, o Santos receber um dinheiro e o jogador seguir a carreira dele, já que ele não quer continuar no Santos. O Zeca é um ótimo jogador, eu acho que é o melhor lateral que a gente tem nessa lista, apesar de não viver boa fase em 2017. A questão é que tem que botar dinheiro. Se tem que botar dinheiro no negócio, eu acho que a gente pode desconsiderar que o Cruzeiro não vai trazê-lo. Outro nome que vocês citam é do Reinaldo, né, que está hoje na Chapecoense, mas pertence ao São Paulo. Segundo a própria diretoria do São Paulo, o Reinaldo vai ser aproveitado pelo clube em 2018. Então, para tirar ele de lá, é dinheiro. Mesmo raciocínio, então, que fiz para o Zeca. Outro nome que está na mesma situação, o Vitor Luiz, que hoje está jogando no Botafogo e que pertence ao Palmeiras. Mesma situação, o Palmeiras quer o retorno desse jogador, até porque os dois laterais do Palmeiras, Zé Roberto e Egídio, estão de saída, né? O Zé Roberto porque vai aposentar e o Egídio porque vai provavelmente vir para o Cruzeiro. Então o Vitor Luiz deve retornar ao Palmeiras para ser o reserva imediato e disputar a posição com o Diogo Barbosa. Outro nome citado é o Capa do Avaí. Eu não apostaria no Capa para ser titular do Cruzeiro, acho que ele não tem lastro para isso. Não que seja um jogador ruim, mas particularmente eu só apostaria nele para uma composição de elenco. Apostar nele para ser titular eu acho que não vale a pena, é melhor apostar em algum jogador que a gente já tenha ou até mesmo na nossa base. E o outro lateral que alguns de vocês citaram foi o Márcio Azevedo, que está no Shakhtar, aquele cabeludo. Pois então, o Márcio Azevedo ele tem convivido aí com um banco eterno lá no Shakhtar, ele raramente joga mais que 10 partidas na temporada. Na época anterior, inclusive, ele teve uma lesão grave de joelho, ficou muito tempo parado e nessa temporada fez apenas 3 jogos pelo clube. Justamente por isso eu não apostaria, até porque ele tem contrato até o meio de 2018, até pode ser que o Shakhtar o liberaria para o Cruzeiro, mas um cara que tem convivido com problemas físicos, já não é nenhum garoto, eu tenho aí os 2 pés atrás antes de investir. Já com relação à lateral direita, né, que foi aí considerado um grande problema pela torcida durante todo o ano, eu acho inclusive que a situação não é tão ruim assim. A gente viu a estreia do Galhardo contra o Avaí, que fez um bom jogo. Gostei mesmo da atuação dele, para uma primeira partida foi bem interessante. Espero que na sequência agora ele possa manter um bom nível. E considerando o que ele fez da última vez que teve todo um trabalho pré-temporada e tudo mais, que foi com o Grêmio em 2015, eu acho que o Galhardo é sim uma boa aposta, porque naquele ano ele foi inclusive eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. O Ezequiel, que era um jogador que passava batido aí durante toda a temporada, mas depois das falhas no Clássico foi muito questionado, né? E tem havido até uma campanha contra
o coitado do Ezequiel aí, eu acho que o Ezequiel não pode ser titular do Cruzeiro, mas compor elenco eu acho que pode numa boa, tá? Até porque a gente viu em momentos decisivos, especialmente na Copa do Brasil, quando a gente precisou dele, ele jogou bem, né? Fez partidas muito corretas, não deu espaço, é um cara que sempre se entrega muito. Tem óbvias limitações técnicas, mas eu acho que para ser um lateral direito, reserva, para compor elenco, é um bom nome sim. Muito já se falou sobre o Rafinha, né, lateral direito do Bayern de Munique. A questão é que eu acho que falar em Rafinha hoje é muita alienação, é não olhar qual é a situação complicada que o time vive financeiramente. Sendo assim, duvido muito que o Rafinha venha, até porque desde que o nome dele foi ventilado, outros clubes brasileiros com melhor situação financeira também manifestaram interesse nele. Então eu acho muito improvável que ele chegue. Eu preferia, né, apostar para 2018 Galhardo, Ezequiel e subir um lateral da base, seja o Lucas Soares ou o Vitinho, para que a gente dê oportunidade para esse garoto também e tenha um potencial aí de um desses caras se acertarem no time principal e aí com o tempo o Ezequiel passar a ser um jogador, como que eu posso dizer, dispensável, um jogador que a gente pode negociar. Mas no primeiro momento eu acho que o Ezequiel pode ser útil como reserva do Galhardo e esse jogador da base que vai subir, né? Eu espero que o Cruzeiro suba alguém dessa posição, porque a gente tem dois laterais muito bons aí no sub-20. Eu acho que esse jogador pode ter sim oportunidades. Eu subiria o Vitinho, porque além de jogar na lateral, ele pode jogar na linha de frente como um meia também. E aí são duas carências do elenco, a lateral e a ponta. Então eu acho que ele pode ser um jogador bem útil. Bom, o vídeo de hoje é isso, tá? E por fim eu gostaria de deixar um questionamento, uma forma para pensar aí para vocês, que é se o Cruzeiro poderia ou não jogar com 3 zagueiros. A gente tem visto isso como uma tendência em muitos clubes da Europa, especialmente do futebol inglês, e os times têm funcionado muito bem com 3 zagueiros, com alas, às vezes até meio campo jogando de ala. Eu acho que seria um esquema interessante até para comportar melhor Thiago Neves e Arrascaeta, mas eu faço um vídeo semana que vem falando sobre isso, beleza? Galera, deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, usa os comentários para deixar a sua opinião. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!